Fala, minha torcida gloriosa, tamo de volta aqui no nosso canal aí para trazer todas as informações do nosso fogão, para deixar vocês totalmente atualizados aí, juntamente com SBT Esportes e Fernandinha, que vem trazendo todas as informações sobre renovação, possíveis saídas aí do nosso glorioso. Então vamos acompanhar aqui tudo que a mídia está falando. Já deixa aquele likezão aí para estar fortalecendo o canal, e se você é novo aqui, já se inscreve aí, clica no sininho de notificações, porque assim você vai ficar por dentro de todas as notícias. Vambora que o vídeo está imperdível. Há 4 meses, David Ancelotti chegava como uma aposta no Botafogo. Aos 36 anos, trazia na bagagem a experiência de ter sido auxiliar do pai, Carlo Ancelotti, em grandes clubes da Europa. Mas no Botafogo era o primeiro trabalho como técnico. David encontrou um elenco sendo reformulado durante a temporada. Depois vieram as lesões que dificultavam repetir o time. Foram 25 no total. O Botafogo acabou eliminado nas oitavas de final da Libertadores pela LDU e nas quartas da Copa do Brasil para o Vasco. No Brasileiro, se manteve na zona de classificação para a Libertadores. Falta de experiência dele que está prejudicando, porque os jogadores têm potencial, mas ele não está conseguindo desenvolver esse potencial dos jogadores, entendeu? Como Danilo e outros jogadores, a gente não sabe, ele não tem o time na mão. Depois de um período de turbulência, o Botafogo engatou agora uma sequência de 5 jogos sem derrota e não sofreu gol nos últimos 3 jogos. Agora é um momento onde estamos no final, na reta final da temporada. Acho que o time achou um bom equilíbrio defensivo, que vai ser importante daqui ao final da temporada para conseguir os nossos objetivos. E também mais confiança com bola, como mostramos na primeira etapa. Então é isso, seguir trabalhando, focando nessas coisas que estamos trabalhando agora, baixando um pouco, como eu já falei na última coletiva, as cargas dos treinos, porque não precisamos trabalhar muito. E seguir assim, porque acho que vamos por um caminho bom. David Ancelotti comandou o Botafogo em 27 jogos. Foram 11 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Será que o torcedor alvinegro é a favor da permanência do técnico na próxima temporada? Bom, eu acho que não. Porque pode ter um técnico com um pouco mais de experiência para comandar um time do tamanho do Botafogo, né? Com a tradição do time. Acho que não tem que continuar, não. Ele é um bom técnico, mas o que está acontecendo é que montou um time, tem peças boas, mas montou um time no meio do campeonato, muitas contusões e tudo, tem que dar uma oportunidade a ele mesmo, ele tem que ficar, ele é um bom técnico. Em confirmando a vaga na Libertadores, eu acredito que ele não reúne experiência ainda para um torneio de magnitude do tipo uma Libertadores, né? Então, não trocaria agora, mas para o ano que vem, possivelmente, eu já pensaria numa troca. Só auxiliar de um técnico novo que possa vir para o Botafogo, entendeu? Como Castro, esses técnicos que passaram pelo Botafogo e deram muita alegria à torcida. Então, acho que é a falta de experiência dele que está prejudicando. Na 6ª colocação, a 1 ponto do Bahia, 5º colocado, o Botafogo está próximo de confirmar a vaga na Libertadores do ano que vem. Se ganhar uma posição, entra direto na fase de grupos da competição. Eu acredito mais na pré-Libertadores. Numa vaga direta, eu fico mais na torcida mesmo. Acredito sim, claro que vai, o Botafogo vai pegar essa vaga. E pelo que a gente tem visto, o time ele tem altos e baixos, como todos os times do Campeonato Brasileiro. São muitas competições e que quando você vê que o time do Botafogo, ora vai, joga bem, ora joga mal, tem contusões, tem peça de reposição, tem bons jogadores e vai pegar essa vaga. Eu acredito plenamente que ele vai pegar essa vaga na Libertadores, mas mantém o Ancelotti lá, né? Ai, Botafogo. Por sua culpa, eu não aguento mais o ano de 2025. E o culpado é você. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Boa tarde, você de Fernanda casa. Maia. Vamos olhar aqui, ó, a enquete de hoje lá no Twitter, o Antigo X, né? O que você acha do trabalho do treinador David Ancelotti? Vota lá no nosso Twitter. Muito bom, ainda tem que melhorar, muito ruim. E o Vene Casagrande, começo com você.
Você vota em que aí, Venê? Dentre essas 3 opções aí, ainda tem que melhorar. Para mim não é muito ruim, eu estou levando em consideração também a dificuldade que ele está tendo com as contusões. Acho que isso não é só problema, ele também tem os problemas dele, eu acho que ele precisa evoluir bastante. Não acho que é muito bom, não está fazendo um ótimo trabalho, muito pelo contrário. A gente vê um Botafogo extremamente irregular, muito graças ao trabalho dele, então acho que ele tem que melhorar muito. Inclusive, já entrando na minha análise, para mim não seria o treinador para o Botafogo em 2026. Acho que o John Textor teria que buscar um outro comandante mais experiente, mais capacitado para esse momento. Mas, nesse momento, eu avalio como ainda tem que melhorar. E você, Lucas Pedrosa? Ainda tem que melhorar? Muito. Se eu pudesse colocar isso... Porque se a gente for fazer uma avaliação do trabalho inteiro do Botafogo no ano, ele também é vítima de uma bagunça que aconteceu desde janeiro. Ele é um cara que chega num momento de mudança não só de elenco, mas de troca de gestão, troca de técnico, gestão do treinador, que eu quero dizer. Então, um pós-Copa do Mundo, você perde seu principal jogador, Igor Jesus, perde outros jogadores importantes também, apesar do Botafogo ter recebido grandes jogadores de muita qualidade e por isso o investimento foi feito. Mas ele meio que começou ali uma nova temporada no meio da temporada. Só que se você for falar em resultado esportivo, ele foi eliminado da Copa do Brasil para um Vasco que, obviamente, melhorou com o Diniz, mas tem um investimento praticamente 10 vezes menor do que o do Botafogo e foi eliminado também na Libertadores. E eu posso falar a mesma coisa, uma LDU que muito provavelmente tem um investimento até mais vezes menor do que o próprio Vasco da Gama. Então, assim, os resultados esportivos são muito ruins. E é um Botafogo que dentro do Campeonato Brasileiro, ele vai ganhando pontuação desde que iniciou o campeonato, porque, repito, tem grandes jogadores. Ele fez bons jogos, fez grandes jogos, mas a maioria dos jogos do Botafogo são jogos assim, insossos, são jogos que você não vê padrão, são jogos que você não vê identidade. E repito, não é só culpa dele, é culpa de tudo que respingou em cima também do trabalho dele. Ao mesmo tempo eu vou manter o que eu disse desde o início. Eu não acho que o David Ancelotti é um treinador do calibre do que se pede uma equipe como é o Botafogo. Principalmente num pós-ano, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Acho que para 2026 tô com o Venê, o Botafogo deveria procurar outro comandante que pudesse de fato assimilar as ideias que o John Textor quer, mas isso também começa na construção do John Textor e espero que ele monte uma equipe decente desde o primeiro momento do ano. Virou 2026, o Campeonato Brasileiro começa dia 28, vai ter Campeonato Carioca, não sei se o Botafogo vai estar na Libertadores direto ou vai estar na pré-Libertadores. É muita coisa nesse primeiro semestre para pensar que o campeonato só começa depois, que a temporada só começa depois. O David Ancelotti, para mim, faz um trabalho no máximo mediano, mas ele é vítima de todo o trabalho que foi feito no Botafogo esse ano. E tem um outro ponto também que eu acho que deveria entrar na nossa análise, é que existe um acordo para o David Ancelotti ficar com a seleção brasileira, para ele ser auxiliar do Ancelotti durante a Copa do Mundo. E por que eu estou falando isso? É óbvio que os times não vão entrar em campo durante a Copa do Mundo. Sim. Mas durante esse período eles vão treinar. Esse período ele será utilizado pelos seus respectivos treinadores para melhorar a equipe. Obviamente deve ter algum período de férias ali, mas não vai ser tudo férias, muito pelo contrário. As equipes vão continuar treinando pensando no restante da temporada. E aí durante esse período você não vai ter o seu principal treinador? 50 dias, Vênia. Pois é. 50 dias. E eu sei que é importante porque lá em 2018... eu lembro muito bem, a gente trabalhava junto no Esporte Interativo. Eu fiz uma entrevista com então o treinador Maurício Barbieri, do Flamengo, e ele falou que esse período de paralisação da Copa do Mundo foi muito importante para ele trabalhar, botar os conceitos dele, e isso vale mesmo para o Ancelotti. Então, assim, de verdade, não dá para você perder o seu treinador durante um longo período da Copa do Mundo. E aí a gente lembra também, como a gente fala da segunda janela, que é importante para a temporada, uma temporada como a brasileira, mas também o segundo semestre para você recuperar. E aí você ter esse tempo aí de janela para você melhorar, para você fazer uma janela boa e equalizar todo mundo junto, realmente é interessante e importante. Agora, a minha opinião ali é como a de vocês, ainda tem que melhorar. Eu acho que o trabalho dele também foi prejudicado, como o Pedrosa falou, por algumas coisas que aconteceram, uma questão até dele chegar, né, e a temporada já ter começado, perdeu grandes jogadores, muita gente compara o aproveitamento dele com o do Renato Paiva, mas basta a gente lembrar que o Renato Paiva ele tinha o Igor Jesus e o Gregory. O David Ancelotti ele chega e perde o Igor Jesus e o Gregory. Eu já falei várias vezes aqui que para essa temporada esses eram os jogadores, um dos jogadores mais importantes. Então foi muito nocivo para o Botafogo perder esses dois. E além disso, a falta de organização, uma instabilidade administrativa, bem ou mal isso respinga um pouco no trabalho de todo mundo.
E aí também os grandes desfalques que aconteceram. Mas em contrapartida eu também falo sempre aqui, o Botafogo fez um investimento altíssimo nessa temporada. O Botafogo tem ótimos jogadores, então eu acho que ainda é um trabalho regular e ainda tem que melhorar. E segundo o canal do TF, o meu fogão já começou a negociar as renovações do Marlon Freitas e do Alexander Barbosa. O clube iniciou conversas com os agentes dos jogadores para a prorrogação do vínculo. Marlon e o Barbosa têm contrato até o final do ano que vem, 2026, mas ambos já receberam sondagens de outros clubes, até mesmo do Oriente Médio, mas preferiram ficar no Botafogo. Os dois são considerados pela SAF do Botafogo peças fundamentais do elenco, então vai preparar mais tempo de contrato, além de reajuste salarial. Olha, o Venê, Marlon, Alexander hoje e eu colocaria o Alex Telles, são os 3 jogadores mais importantes pro Botafogo. Você concorda comigo? Concordo com você, sem sombra de dúvidas. A gente pode dizer que são os 3 jogadores, inclusive jogadores que fazem parte do Botafogo aí num período de sucesso também. E eu acho certo a SAF, Botafogo, enfim, a diretoria, John Texel, quem quer que seja que esteja à frente dessas negociações, correr logo para poder renovar o contrato. Porque a gente sabe que, para quem não sabe em casa, o contrato só vai até o ano que vem, então ainda tem tempo. Não é assim. Porque quando chega faltando 6 meses para acabar o contrato, eles podem assinar um pré-contrato com uma outra equipe e sair de graça. Então, por conta disso, o Botafogo já tem que se adiantar, porque se esperar chegar muito perto do fim do contrato, a gente sabe como os empresários são. Vão dificultar mais ainda e a renovação de contrato pode sair mais caro para a diretoria do Botafogo. Então tá certo, tem que correr atrás dessas renovações de contrato, nenhum absurdo, sobretudo o Marlon Freitas, que é um baita jogador, e desde quando ele chegou ao Botafogo, aí o Botafogo cresceu de produção e ele tem uma história linda para mim. Tá na galeria de ídolos ali do clube, sem sombra de dúvidas. Os dois. Títulos importantes, então tá certo a diretoria do Botafogo em renovar o contrato deles. Eu já falei, o Marlon Freitas ele tem uma história para virar um documentário dos flics da vida aí, né? Verdade. Porque é um negócio surpreendente, resiliência e tudo mais. E ó, meu fogão só entra em campo terça-feira que vem contra o Sport, esse jogo no Newton Santos. Mas os ingressos já estão disponíveis a partir de R$20. Os sócios de todos os planos do Botafogo já podem fazer o check-in no site do clube e a venda para o público geral começa amanhã a partir do meio-dia. E para esse jogo, o David Ancelotti pode contar com os retornos de... já para esse jogo, pode contar com os retornos, Pedrosa, de Montoro e Jordan Barreira. Eu confesso que eu achei que estava errado com ele. Informação do Fogão Net, um beijo pra galera do Fogão Net que assiste a gente aqui, que afirma que os dois têm chances reais de serem relacionados para a partida, já que estão em reta final de tratamento das lesões sofridas no Mundial Sub-20 e já estão treinando com bola. Lucas Pedrosa. Excelente. Eu fui surpreendida, porque eu não li o Fogão Net hoje de manhã. Sim. Isso é uma tradição da minha vida. Hoje eu acordei, hoje eu não li o Fogão Net. O que aconteceu? Ô Pedrosa, o Jordan Barreira, eu vou ser bem sincera, eu nem vou comemorar porque ele jogou 4 minutos. Comemore, agora o Montoro, papai, olha aqui, hein? E até pela complexidade da lesão do Montoro, né? Foi na cervical aqui, ombro, precisou ficar parado um bom tempo. O ponto positivo que a gente até comentou é que ele não perde a possibilidade de ter algum tipo de problema motor nas pernas, que no final das contas é o mais importante para você jogar futebol. Mas eu já falei aqui algumas vezes também. Tanto o Montoro, que já mostrou futebol com a camisa do Botafogo, quanto o Jordan Barreira, são 2 das maiores promessas do futebol sul-americano na idade deles. Então você ter esses jogadores à disposição é muito importante para esse repertório do Botafogo, seja como titulares, o que eu acho que não vai acontecer, mas entrando no banco, encorpando esse banco de reservas, o Jordan Barreira e o Montoro. Montoro joga mais pelo lado esquerdo e pelo meio, mas o Jordan Barreira pode fazer as 3 funções aí desse meio campo. Então eu gosto muito desses atletas, acho que o botafoguense tem que comemorar. Vai a gente operar o ombro, vou ficar 4 meses enguiçado. Um menino de 18 anos, opera o ombro, dá 2 palitos, já melhorou, Vene. Ô, coisa boa, a juventude é boa demais. Mas tem a estrutura também, tem, né? com certeza tem. E o Flamengo